aula de Geografia. Hoje faremos as atividades das páginas 220 a 226. O tempo e as paisagens. Podemos dizer que todas as paisagens são dinâmicas, ou seja, mudam constantemente. Essas mudanças ocorrem pela ação do homem, que utiliza os espaços para a extração de matéria-prima para suprir suas necessidades vitais e buscar conforto. Mas não somente a ação humana altera a paisagem. A própria natureza se modifica todos os dias. Árvores crescem, o clima altera as paisagens, entre outras coisas. Exercício número 9. Em sua opinião, quem transforma mais a paisagem, o ser humano ou a natureza? Justifique sua resposta. Então, aqui, crianças, é resposta pessoal, tá bom? Exercício número 10. Observe as imagens abaixo. Elas fazem parte de uma campanha publicitária desenvolvida pela Iluminata, produtora de imagens. Então, nós temos aí, crianças, 3 imagens, né, do Pão de Açúcar. Então, assim, nós temos a primeira imagem, que é antes da ocupação urbana, tá? A imagem do meio já é uma imagem mais antiga. Em 1889, estava iniciando o processo de urbanização, já há algumas construções. E depois a terceira imagem, né? Nós temos uma imagem aí, né, do Pão de Açúcar, a paisagem totalmente urbanizada, ou seja, totalmente construída aí pelo ser humano, tá bom? Modificada pelo ser humano. Temos aí 4 bolinhas para vocês responderem, tá? Essa primeira bolinha é resposta pessoal. O que você consegue concluir ao observar as 3 imagens, né? O que a gente pode concluir, crianças? Que a primeira imagem, né, ela não sofreu alteração. E a segunda e a terceira imagem, né, elas sofreram alterações. Segunda bolinha. Em qual imagem é retratada uma paisagem natural? Então, assim, a primeira, a segunda ou a terceira? Justifique sua resposta. Lembrando, paisagem natural é aquela que não sofreu nenhuma intervenção humana. Terceira bolinha. Em quais imagens são retratadas paisagens culturais? Justifique sua resposta. Então, quais das 3 imagens teve interferência humana? Última bolinha. Em sua opinião, por que essa paisagem foi modificada? Né? Também é uma resposta pessoal, né? Ela foi modificada para a construção de moradias, né? Teve a ocupação urbana para atender às necessidades do ser humano. Então, vocês construam aí, porque é uma resposta pessoal, e aí vocês podem construir a resposta de vocês. A página 221, eu vou pedir para vocês pularem, porque seria uma atividade para a gente realizar explorando o espaço do colégio. Então, vamos para a página 222. Transformações das paisagens por meios naturais. A superfície do planeta Terra está sempre se modificando. Isso porque a rocha e o solo se desgastam por diferentes fatores naturais, ou seja, a natureza por si só modifica a paisagem. O desgaste do solo e das rochas é chamado de erosão. Crianças, essa informação eu quero que vocês escrevam aí, ou grife, escreva que é muito importante porque é questão de prova, tá bom? Então, o que é a erosão? É o desgaste do solo, tá bom? E das rochas. Por exemplo, a força dos ventos carrega partículas das rochas e esculpe os relevos. A essa ação damos o nome de erosão eólica. Eólica está relacionado ao vento, ao ar. Outro exemplo é a força da água, que carrega consigo fragmentos de rochas e esculpe o relevo através de suas ações. Pela erosão pluvial. Pluvial está relacionado à água, crianças. Quando está relacionada à ação da água da chuva, e a erosão fluvial quando está relacionada à ação das águas dos rios, devido às correntezas. O sol também pode provocar rachaduras no solo. Então, temos aí a imagem, ó, erosão eólica no solar de Unibolívia. E temos aí, ó, a erosão fluvial no Grand Canyon, no Colorado, nos Estados Unidos. E aí eles perguntam, não, o que é erosão? O Pro acabou de falar, né? É o processo de desgaste do solo e das rochas. Exercício 14.
O clima é um dos principais fatores de modificação das paisagens por meios naturais. Cite ao menos 2 exemplos de modificação da paisagem pela ação do clima. Então, nós poderíamos falar aí, crianças, tanto do vento quanto da chuva, né? São ações que modificam, né, as paisagens. Mas é resposta pessoal essa 14. 15. Assinale V para verdadeiro e F para falso. Somente o homem modifica a paisagem natural? A superfície da Terra nunca sofre modificações? O solo e as rochas sofrem desgastes provocados por fatores diferentes? Erosão eólica é o processo de desgaste causado pela ação dos ventos? O calor forte e intenso pode causar rachaduras no solo? Erosão é o processo de desmatamento das florestas? Erosão pluvial é o processo de desgaste do solo e da rocha ocasionada pela ação da chuva? E por último, erosão fluvial é o processo de desgaste do solo e da rocha ocasionada pela ação da chuva? Aí vocês coloquem F para falso e V para verdadeiro. Exercício número 16. Leia o fragmento do texto abaixo e responda as questões que seguem. Crianças, esse trecho aí da questão número 16, eu quero que vocês escrevam aí importante, tá? Porque é uma questão de prova também. Escrevam aí importante. Então, a professora vai fazer a leitura do fragmento. Ao sul de Tonga, o vulcão submarino Tongarunga Rapai entrou em erupção no final de 2014, pela segunda vez em menos de 5 anos, o que começou com uma nuvem de fumaça saindo do Oceano Pacífico. Logo se transformou em uma ilha rochosa com quase 2 quilômetros de comprimento e 90 metros de altura. Cerca de um mês depois do início da erupção, a ilha acabou se juntando a outra da região. Com 2 meses ainda, permanecia aquecida e já atraía aves que começaram a fazer seus ninhos. Primeira bolinha. Como se formou a ilha mencionada no texto? Pela ação do homem ou pela ação da natureza? Aí justifiquem a resposta de vocês. Segunda bolinha, né? Resposta pessoal. Outras ilhas podem se formar com esse mesmo processo, através, né, da erupção de um vulcão? Sim ou não? E aí justifiquem a resposta de vocês. 17. Leia o fragmento de texto abaixo e responda as questões que se seguem. Eu vou pedir para vocês lerem, tá? Fazer essa leitura silenciosa. E aí vocês respondem. Podemos dizer que os estalactites e os estalagmites são exemplos de transformações das paisagens ocasionadas pela natureza? Sim ou não? E aí vocês vão justificar a resposta de vocês. Vamos para a página 224. O homem modifica o meio? Apesar de a própria natureza se modificar, o homem é o maior responsável pelas alterações em seu meio e nas paisagens. Ele realiza essas modificações tanto no campo quanto nas cidades. Exercício número 18. Como o homem alterou a paisagem em cada uma das imagens abaixo? Construção civil, industrialização, agricultura, pecuária, extrativismo e o transporte. Todas essas aqui são respostas pessoais, então vocês vão colocar aí com as palavrinhas de vocês, né? O que o homem alterou em cada paisagem aí, tá bom? É resposta pessoal. Página 225. Desmatamento. Essa página também vocês podem escrever aí importante, porque também é questão de prova, tá? Vamos lá. Uma das principais intervenções do homem no meio é através do desmatamento. No Brasil, por exemplo, desde a chegada dos portugueses, milhares de quilômetros de florestas foram desmatadas, dando espaço para o surgimento de cidades, produção agrícola, entre outros usos de áreas
que antes eram ocupadas por vegetação. Observe o mapa. Então, assim, nós vamos primeiramente olhar a legenda. O que aparece na cor verde aí nesse mapa é a área de vegetação remanescente. É aquilo que não foi mexido. O que aparece aí no lilás, o roxinho, né? Área antropizada. O que é antropizada? É aquela região, aquela área que já teve a intervenção humana, né? Que a gente fala que tanto pode ser uma paisagem cultural, humanizada, o que teve a intervenção humana, ok? As áreas em roxo apresentam as áreas desmatadas e ocupadas pelo homem. Isso não quer dizer que nas outras áreas não há ocupação, mas que esta ocupação é menos intensa e há uma preservação maior da vegetação natural. 19. Por que o homem desmata? Explique. Né? Qual é o interesse, né, pessoal? O ser humano ele extrai alguma coisa dessa vegetação, né? Ele precisa dessa matéria-prima, né? Em relação também à criação de animais, né? Ele não desmata para abrir o pasto para os animais. E também tem a questão do desmatamento também, que é até para construir, para urbanizar mesmo. Eles derrubam, né, as áreas verdes para construir casas, enfim, né? Para acelerar o processo de urbanização. E aí eu quero que vocês construam a resposta de vocês. Exercício número 20. Qual área do mapa apresentou os maiores índices de vegetação destruída? Formule uma hipótese que justifique essa constatação. Página 226. E a última por hoje. Converse com os seus colegas e pontue as maiores consequências do desmatamento. Nesse momento, as crianças que não participam das aulas ao vivo, eu vou pedir para conversar com algum membro da família, tá bom? Aí converse com algum familiar para vocês conseguirem responder essa atividade. Exercício número 22. Observe a tirinha abaixo e responda às questões, né? Eu vou ler aqui a tirinha para vocês. Dona Morte, parece que aquele machado ali é mais perigoso que a sua foice. Qual a crítica realizada pelo autor, né? Então, assim, o que está matando as árvores? É a morte, né? Ou é a questão aí do rapaz com esse machado aí na mão desmatando, né? O que está matando mais? Segunda bolinha. Quando o homem desmata, ele prejudica somente a natureza? Sim ou não? E aí justifique a sua resposta, né, crianças? Então, assim, quando ocorre o desmatamento, prejudica também, crianças, a questão do clima. Porque quando as árvores são cortadas, né, o tempo ele fica menos úmido. Então, as temperaturas ficam mais altas, tudo fica mais quente. Observem que quando nós vamos a um parque ou em alguma praça e está aquele dia muito quente, quando nós nos aproximamos, né, nós ficamos na sombra de alguma árvore, não fica mais fresquinho, né? Fica mais gostoso. Então, assim, uma das consequências, né, do desmatamento é em relação à elevação das temperaturas. Exercício. Não, é a terceira bolinha, né? Podemos dizer que o desmatamento também altera a qualidade do solo? Por quê? Sim, né, crianças? Essa daqui eu vou falar para vocês sim ou não. Com certeza, o desmatamento ele altera a qualidade do solo, né? Porque a vegetação ela protege o solo dos riscos de erosão e a perda de nutrientes. Então, quando há o desmatamento, quando há as queimadas, né, prejudica e que acaba deixando o solo doente. Muitas vezes o solo fica até infértil. Exercício 23. No espaço abaixo, crie uma ilustração sobre a temática desmatamento e degradação ambiental. Então, vocês vão criar uma ilustração, um desenho falando, né, sobre a questão do desmatamento, né, e a degradação ambiental. Essas são as atividades de hoje, tá, crianças? Amanhã nós vamos continuar, tá, com as atividades na aula de língua portuguesa, nós vamos continuar fazendo geografia, porque há mais textos para serem lidos, né? E aí nós vamos ler os textos das páginas que seguem e vamos fazer as atividades da aula de geografia. Então, amanhã vai ser uma aula interdisciplinar. Eu vou juntar a aula de geografia na aula de língua portuguesa. Nós daremos continuidade aos estudos na aula de português
conteúdo de geografia.